Seja bem-vindo à aula 3 da nossa jornada Destravando com a PNL. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você ficou com dúvida de qualquer uma das outras aulas, deixe a sua pergunta nos comentários. Eu ou alguém da minha equipe teremos o maior prazer em responder você. Tá certo? Na aula passada, eu te ensinei os 5 erros invisíveis que mantêm pessoas travadas por uma vida toda. Se você não assistiu essa aula, volta e assiste, porque ela é super importante. Assim como a primeira aula, onde eu te ensinei o que é PNL, o que não é PNL, mitos e verdades. Nessa terceira aula, deixa eu só virar aqui a minha câmera. Ops, cadê? Nessa terceira aula, vamos falar sobre como uma programação mental é instalada na mente humana. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Como uma programação mental é instalada na mente humana. Lembrando que nós estamos na jornada Destravando com a PNL. Essa é a terceira aula. E no dia 10 de setembro teremos o workshop secreto Destravando com a PNL. Para você entender como uma programação mental é instalada na mente humana, eu vou precisar passar para você 3 conceitos básicos da programação neurolinguística. O primeiro conceito, ou a primeira regra, eu vou chamar isso aqui de regra, tá? Coloca aqui, ó. Regra 1. Chamamos isso na PNL de VACOG. O que é o VACOG? VACOG é como nós, seres humanos, aprendemos a ser, a fazer, a ter quem somos, o que fazemos e o que temos. O V vem de visão, o A vem de audição, audição. O C vem de sinestesia. O O de olfativo, olfativo. E o G de gustativo. Em outras palavras, VACOG está relacionado aos 5, isso aqui é um S, sentidos que eu e você temos. Tá, Isaac, o que o VACOG tem a ver com o tema da nossa aula de hoje, que é como a programação mental é instalada na mente humana. Imagina o seguinte, tá? Imagina que isso aqui é o mundo. E imagina que você aprende com o mundo através da sua visão, V de visão, A de audição, C de sinestesia, O de olfativo e G de gustativo, VACOG. Você vê, você ouve, você sinestesicamente experimenta o mundo, e quando você gera esse contato com o mundo, tá? Imagina que aqui é você, tá? Será que eu vou conseguir fazer? Olha que bonitinho, gente. Não tá bonitinho? Coloca nos comentários, me dá uma moral se você acha que tá bonitinho, tá? Se você não acha que tá bonitinho, você não precisa falar nada, não. Fica caladinho, tá? Então, bora lá. Você vê, ouve, sinestesicamente experimenta o mundo, e através desse contato com o mundo, você cria o seu mapa mental. Já já eu falo sobre mapa mental. Quero falar primeiro sobre o VACOG. Então, o VACOG, que está relacionado aos 5 sentidos, é como você aprende com o mundo. E aí eu vou te dar alguns exemplos. Como que você sabe que isso aqui é um hidrocor, ou, sei lá, alguém chamaria de piloto, enfim, uma caneta azul, uma caneta de tinta, enfim. Como que você sabe disso? Você só sabe isso porque um dia você viu algo parecido, você ouviu algo sobre isso, ou você experimentou isso. E a partir dessa experiência com o mundo, você constatou, você aprendeu que isso é um piloto, ou isso é um pincel atômico, enfim, o nome que você queira dar. Você só sabe que essa cor daqui é vermelha, por quê? Porque um dia você viu algo parecido com isso,
ou você ouviu alguém dizer que algo parecido com isso é vermelho, e você sabe que essa é uma cor vermelha, tá? Então, tudo, absolutamente tudo. Se você sabe o que é um carro, você só sabe o que é um carro porque um dia você viu um carro, você ouviu falar sobre um carro, ou você dirigiu um carro. Sinceramente, faz sentido isso? Essa é a primeira regra. E tá, Isaac, aí, para que eu quero saber isso? Tipo, qual que é a relação disso com eu reprogramar minha mente? Da mesma forma que você aprendeu o que é carro, da mesma forma que você aprendeu que isso aqui está relacionado à cor vermelha, que isso aqui é um piloto ou um hidrocor, enfim, você também aprendeu a ter medo de falar em público. Você aprendeu a ter medo de gravar vídeos, de fazer lives. Você aprendeu a procrastinar. Você aprendeu a ser ansiosa ou ansioso. Você aprendeu a ter insônia. Como que você aprendeu isso? Em algum momento da sua vida, você viu alguém falando alguma coisa ou se comportando de um jeito. Alguém te disse algo. Alguém te criticou, ou você sabe, você experimentou alguma coisa. E através dessa experiência, você aprendeu um comportamento. Essa é a primeira regra. Só que você vai precisar entender outras regras. Tá? A primeira regra, já falei, VACOG. VACOG está relacionado com o quê? Os seus 5 sentidos. É como você aprendeu com o mundo. A segunda regra está relacionada, eu vou colocar aqui, ó, regra 2. A segunda regra está relacionada ao significado. Significado. O que é o significado, Isaac? Vou te explicar. Significado está relacionado ao seguinte: quando você experimenta o mundo, quando você aprende com o mundo, automaticamente, isso é automático, isso é inconsciente, você produz um significado sobre a experiência. E quando você produz um significado sobre a experiência, você codifica. Coloca nos comentários, codifica. Você tem que aprender a falar isso. Codifica. Você codifica o mundo na sua mente de uma forma que você interpretou. O significado é um processo natural humano. Eu e vocês, nós temos a habilidade de significar experiências. Vou dar vários exemplos. Primeiro exemplo, eu estou dando essa aula aqui. Se eu pedir, imagina que, sei lá, 500 pessoas assistem essa aula, ok? Se eu pedir para as 500 pessoas descreverem o que elas entenderam em 3 parágrafos, nós teremos 500 textos diferentes. Por quê? Não é a mesma aula, não é o mesmo conteúdo, eu não estou usando o mesmo tom de voz, a mesma cor, o mesmo papel. Por que as 500 pessoas elas vão escrever coisas diferentes? Porque as 500 pessoas elas estão acessando minha aula, é um exemplo, elas estão vendo, ouvindo, ok? Só que elas têm uma capacidade de significar que é única. E quando elas significam a experiência, elas colocam, elas arquivam, elas codificam a experiência de um jeitinho único delas. E a comunicação dessas pessoas, e eu estou incluso nesse grupo, tá? Não é sobre o mundo, é sobre o mapa mental. Já já eu falo sobre mapa mental. O que eu quero que vocês entendam agora é que o seu aprendizado, ou seja, como que uma programação mental é instalada na mente? Primeiro, você viu, ouviu, experimentou coisas. 2, você deu um significado a esse contato com o mundo. Essa é a regra 2, tá? Exemplo, imagina que lá na escola, um dia, você tentou fazer uma apresentação. E quando você tentou fazer uma apresentação, um coleguinha riu de você, ou os coleguinhas riram de você. Você pode ter significado aquela experiência como uma humilhação, como não sou capaz, como eu não estou preparado, as pessoas não gostam de mim, as pessoas vão me criticar. É um exemplo. Imagina que em algum momento da sua vida, na sua fase de criança, você apanhou ou você viu a sua mãe dar mais coisas para o seu irmão do que para você. E você significou aquilo com dor. Nossa, eu não sou o favorito, eu não sou o predileto. Ah, nossa, eu só como o resto. É um exemplo, tá? Então, não é sobre a experiência. Como que você aprende? Você tem a experiência através dos 5 sentidos. 2, você dá um significado a ela. É possível que alguém tenha sido criticado e essa pessoa não aprendeu
a ser insegura? É possível. Tem pessoas que são criticadas, tem pessoas que são humilhadas e elas continuam performando. Você deve conhecer alguém assim. O que essa pessoa fez, Isaac, para ser assim? Ela naturalmente é assim. A PNL, inclusive, nasce para estudar pessoas de alta performance. Então, tem pessoas que naturalmente significam a experiência de uma forma que é positiva do ponto de vista racional. Muitas pessoas não fazem isso. Muitas pessoas, quando elas experimentam algo e significa aquilo com dor, elas começam a se sentir insegura para fazer novamente uma experiência parecida. Geralmente é desse jeito, ok? Não estou dizendo que sempre é assim, mas geralmente pessoas que foram criticadas ao falar em público, elas aprenderam a ter medo de falar em público, ou seja, elas instalaram um código, uma programação de medo de falar em público. Por quê? Porque os colegas criticaram, porque a mãe disse que ela não sabe falar bem, que ela fica falando para dentro, ela tem a voz presa, ela fala muito baixo. E aí ela se sentiu humilhada e ela aprendeu a ter medo de falar. Ok? Então a regra 2 é o significado. O significado que você dá às coisas é mais importante do que as coisas. É sobre isso. A regra 3. Regra 3. A regra 3 está relacionado ao mapa ser diferente do território. Território. O que é o mapa diferente do território, Isaac? Vou te explicar agora. Lembra que eu te falei que você aprendeu com o mundo através dos seus 5 sentidos, você significou a experiência e você criou o seu mapa mental. Esse mapa é uma codificação do mundo, mas não é idêntico. Por isso que, se eu pedir para 500 pessoas descreverem essa aula em 3 parágrafos, nós teremos 500 textos diferentes, porque o mapa de cada um é único e todos os mapas são diferentes da realidade absoluta, que seria nesse contexto o território. A sua comunicação, e aí eu quero ir para a regra 4. Regra 4. Ai, meu Deus. Tá. Regra 4. Comunicação igual resposta do mapa. A sua comunicação não é sobre o mundo. A sua comunicação é sobre a representação do mundo. A boca fala o que está cheio o coração. Alguém disse isso há mais de 2000 anos atrás, não é, gente? Isso aqui é o coração, tá? Deixa eu colocar, ó, vermelhinho, aqui é o coração. A boca fala o que está cheio o coração. O que significa? O que Jesus fala? Assim, o que isso quer dizer? Que a sua comunicação é sobre o que você acredita, a sua comunicação é sobre como você enxerga o mundo. Se você é uma pessoa bondosa, você vai falar sobre bondade. Se você é uma pessoa corajosa, você vai falar sobre coragem. Mas se você tem medo, você precisa comunicar medo. Mas não é sobre o mundo, é sobre você. Se você acredita que homem não presta, você vai comunicar que homem não presta. E de fato, no seu mapa mental, homem não presta. Isaac, mas você sabe por que homem não presta? Claro que eu sei. Porque um dia você viu, ouviu ou experimentou um homem que não presta. E você agora acredita que todos os homens não prestam. Eu dei um exemplo, tá? Mulher não presta. Ah, mas Isaac, eu tenho certeza que mulher não presta. Sim, eu sei que você tem certeza. Porque um dia você viu, ouviu, você ouviu uma história, você viu, você experimentou algo onde uma mulher não prestava. E você agora significa que todas as mulheres não prestam. Então a sua comunicação é fruto das suas programações mentais. E essa é a 4ª regra. Tá certo? Eu vou dar de lambuja uma 5ª regra para vocês. Eu não ia fazer isso, mas eu vou fazer agora. 5ª regra. A 5ª regra está relacionada à intenção positiva. Isso aqui não é tão simples. Positiva. Isso aqui não é tão simples de entender, mas eu acredito que vocês entenderão. Se vocês não entenderem de primeira, assiste novamente ou deixa sua pergunta aqui nos comentários. Olha só. Quando você, é um exemplo, em algum momento da sua vida, experimenta falar em público e é criticado, e nesse momento que você é criticado, você significa essa experiência como humilhante,
como constrangedora, como sou incapaz, a sua mente, ela produz medo para que você não se permita falar novamente em público. Por que que sua mente produz medo? Ela produz medo porque se você acredita que não é capaz de falar em público, é melhor que você não fale, porque se você falar, você vai se sentir humilhado de novo. Então, para que você não fale, é necessário produzir medo, porque o medo te protege, o medo te segura, o medo te paralisa e evita que você passe o novo constrangimento. Vou dar um outro exemplo. Imagina que você um dia viu ou ouviu uma barata. Alguém falar sobre uma barata. E você significou que barata é muito perigosa, muito perigosa. Se a barata é muito perigosa, o seu mapa mental é barata muito perigosa. Se a barata é muito perigosa, a intenção positiva de você produzir medo ao ver ou ouvir alguém falando de barata é o seguinte: ora, se a barata é perigosa, precisamos produzir medo para que ele ou ela fique em um estado de alerta. Ficando em um estado de alerta, a chance de sermos prejudicados por uma barata diminui, porque estamos atentos. Toda ação, todo comportamento tem uma intenção positiva, do ponto de vista inconsciente. Pessoas que acreditam que vai dar branco ao falar em público, por que elas ficam nervosas? E por que é positivo elas ficarem nervosas? Porque elas ficando nervosas, elas não vão se arriscar a falar em público. E não se arriscando a falar em público, elas não passarão pelo constrangimento de dar branco, por exemplo. Por que tudo isso é importante? Porque ao longo da nossa jornada, e principalmente no nosso workshop secreto, Destravando com a PNL, eu vou te ensinar o passo a passo que eu utilizo com os meus alunos para destravar comportamentos indesejados. Só que é importante você entender esses conceitos, ok? Então coloca nos comentários, faz um resumo do que você entendeu nos comentários. Eu estou te entregando isso aqui de graça. Só me assistir, talvez você não resolva tudo que você pode resolver. Se você começar a se permitir treinar, entender profundamente cada. Beleza? Então é isso. Ficamos por aqui e se prepara para a nossa próxima aula.